Então, estamos gravando aqui a nossa sexta sessão, nossa sexta aula do Poder do Emagrecimento. E estávamos aqui já de papo, e eu estava comentando aqui com as meninas, por isso que eu decidi gravar agora, que eu fiz uma consulta aí com a Maria Alice, porque o meu cunhado está com uma ferida muito feia no pé, né? E aí estavam dando um monte de analgésicos para ele, porque ele estava com muita dor, e nada da dor passar. Aí eu disse, cara, eu vou perguntar, ver o que eu posso passar e o que seria interessante, né? E aí eu fiz a mistura que a Maria Alice me deu, passei para ele, e agora, toda vez que eu chego lá na casa dele, ele me fala, o negócio dá certo, hein? Eu não tenho mais dor, não tenho mais dor. Aí, Que então, bom. para passar para vocês que as coisas funcionam, né? Quando a gente quer, é só a gente colocar para funcionar que acaba dando certo. Eu estou até aqui procurando o que ela tinha me passado, que eu não tinha todos os óleos, e aí eu usei com o que eu tinha. Ela me disse, utiliza os que você tem aí. Eu devo ter anotado em outro caderno. Mas tudo bem, nós podemos começar já a aula, né? Depois, se eu vejo aqui, eu passo para vocês o que eu passei para ele, ok? Quem que vai começar? É a Roberta? Roberta, eu vou te colocar aqui para você poder também passar os slides. Pronto, qualquer um pode passar aí. Um pouquinho de barulho aqui, pedir desculpa, né? Confesso que vão escutar esse barulho. Estamos hoje na nossa sexta aula do Poder do Emagrecimento. Sejam muito bem-vindos. E nós seis estamos aqui para apoiar vocês, para tudo que vocês precisarem, podem contar conosco. A nossa intenção aqui é que vocês comecem a ter uma alimentação consciente, né? Eu acho que a partir do momento que nós sabemos o que estamos ingerindo, por que estamos ingerindo, a gente começa até a pensar assim, será que eu necessito dessa quantidade toda que eu estou ingerindo? Isso agora passa na minha cabeça, sabe? Eu começo a comer e falo, gente, eu não preciso disso tudo, posso tirar um pouquinho aqui do prato. E isso é super interessante, a partir do momento que a gente começa a ter controle, né, sobre a nossa saúde metabólica, sobre o seu corpo, você ter o autocontrole. E hoje eu vi que a Vera vai falar um pouquinho de desintoxicação, então eu resolvi colocar aqui também, né? A Vera vai falar da nossa desintoxicação física, a Rocio vai falar um pouquinho do nosso mental, e eu estou aqui falando um pouco da suplementação, um pouco do MetaPower, que é super interessante, né? O nosso método do sistema MetaPower. Para quem não começou a usar ainda, eu fico aqui, né, com as mãos cruzadas para que você comece, porque vocês vão sentir uma diferença enorme no seu organismo. E uma vez que somos capazes de começar a reduzir a nossa inflamação celular, somos capazes de modificar e alterar também nossas emoções, de tristeza, depressão, estresse ou ansiedade, para felicidade e paz. É super interessante, né? A gente pensa que uma inflamação é só a questão física. Não, ela vai alterar também as nossas emoções. A partir do momento que você desinflama o seu corpo, você vai se sentir mais feliz, mais disposto também, vai ter mais energia. Nós somos um todo interligado, né? E quem não entendeu isso ainda, vai ter que começar a entender, vai ter que começar a prestar atenção no seu mental, nos seus pensamentos, e você vai ver que tudo, o seu corpo é realmente o que a Virginia falou, né, da fáscia. Nós estamos todos aí com as nossas cicatrizes, do que nós pensamos, das nossas emoções, estão em todo o nosso corpo, né? E os óleos essenciais, eles são poderosos e simples de usar. E eles nos dão a habilidade de estar no controle das nossas emoções. Nós temos vários óleos essenciais que podem estar ajudando a gente no controle. O MetaPower, que é o que nós estamos falando em questão, ele vai te ajudar a ter o controle em relação à ansiedade, à vontade de estar comendo. Isso é incrível. Se você sentir durante o dia necessidade de comer algo fora da sua dieta, vai lá e toma suas 3 gotinhas do MetaPower, espera uns 2 minutinhos que você vai ver que essa vontade vai ter passado. Eu acho assim impressionante, super incrível. E também você pode estar inalando, tá? O óleo essencial MetaPower. Coloca uma gotinha na mão, e você vai ver que você vai mudar a sua ansiedade, a sua emoção ali de vontade de comer para a saciedade, tá? E praticar a alimentação consciente é a chave para o controle do peso.
Ao comer com consciência, eu estou nutrindo não meu corpo, mas também minha alma e mente, e criando uma relação positiva e fortalecedora com a comida. Isso é super importante que nós começamos a ter essa alimentação consciente e criar mesmo algo fortalecedor, praticar a gratidão. Antes de você também começar, né, a se alimentar, agradeça pelo prato que está na sua frente de comida para você comer, pelo tempo que você dedicou também a ter feito a sua comida. Isso é muito importante. Às vezes a gente faz tudo no automático e esquece de agradecer. É super importante que a gente elimine o açúcar e carboidratos. A Maria Chef já falou aqui várias vezes, me deu vários exemplos sobre o açúcar, né, como é danoso para o nosso organismo. E nós precisamos realmente eliminar açúcar e carboidratos. Eliminar também os pensamentos negativos. Quando vier um pensamento negativo na sua mente, busque, pegue um óleo essencial que você goste e pense em algo positivo que já aconteceu na sua vida. Você vai ver que isso também vai modificar a sua necessidade de estar comendo tanto. E suplementar é muito importante. O mínimo a gente precisa para desinflamar o nosso corpo de ômega 3, vitamina D, magnésio, ferro e cálcio. Aqui eu não coloquei quantidades, porque eu não sou nutricionista, não sou médico. Quem pode falar um pouquinho a Vera sobre isso? Nós temos os suplementos aqui da Terra, que eles são completos, tá? O E-ômega, o VMZ e o Alpha-CRS+, são a quantidade mínima que qualquer ser humano deve estar utilizando. Por exemplo, algumas pessoas, né, têm necessidade de uma vitamina D maior e tudo. Então, os suplementos da Terra é mesmo básico, que você pode ter que suplementar com um pouquinho mais de vitamina D, por exemplo, dependendo de cada caso. Por isso que sempre a gente precisa estar fazendo exames, né, e cada pessoa é única. Né? E para desinflamar, nós podemos estar utilizando o frankincense e o cravo, que são poderosíssimos para desinflamar o nosso organismo. 2 gotinhas de cada, 3 vezes ao dia. Você pode colocar em cápsula vazia ou no mel. Eu consigo tomar até sublingual, mas tem pessoas que têm muita sensibilidade, como o couve e o cravo. Ele é um óleo quente, então eu não indico. Eu sempre indico para estar misturando um pouquinho de mel ou estar ingerindo a cápsula vazia. Você também pode estar utilizando para desintoxicar o coentro com limão. É uma opção que você pode estar utilizando. Comece com 2 gotinhas de coentro e 3 de limão e testa. Eu só precisei de uma dose assim ao dia e foi suficiente para que começasse a ir ao banheiro várias vezes, tá? Então, você testa. Se precisar, você toma 2 vezes. E nós temos também o óleo endócrino da Terra, que ajuda também na questão de desintoxicação que você pode estar utilizando. E se você pudesse dar mais vida aos seus anos, essa aqui é a nossa intenção, que nós possamos envelhecer com saúde, né? E é por isso que nós estamos com o método MetaPower e pensando não só no seu físico, né? No seu mental, que é muito importante. Esses são os obstáculos que nós temos para a questão da saúde metabólica, que é as nossas células continuam, né, se multiplicando, então nós temos essa dificuldade, né? Estamos tentando emagrecer, mas as células adiposas continuam se multiplicando. E o MetaPower consegue agir nisso, tá? E principalmente o óleo essencial, ele vai ser chave para essa questão de parar essa, né, que haja essa multiplicação das células gordurosas, tá? E as variações do açúcar no sangue, né? Nós temos então o MetaPower Assist, que vai controlar a nossa glicemia. É por isso que nós temos que tomar ele 30 minutinhos antes da principal refeição, ou se você quiser tomar 2 vezes ao dia também, você pode estar tomando, tá? Antes do almoço e antes do jantar. E o MetaPower age também na integridade celular, porque é na nossa célula, né, que nós temos a mitocôndria, que nos fornece energia para o nosso corpo. O sistema MetaPower, ele veio para isso, para que nós consigamos ter essa energia que antes nós tínhamos com uns 20 anos aí, né, e agora depois dos 30 a gente sabe que é ladeira abaixo. E é uma suplementação superior, porque nós sabemos que as suplementações que estão no mercado, a maioria são suplementações inferiores. Então, tanto o MetaPower quanto os suplementos da Terra são diferentes, não adianta. Eu vou colocar, hoje no grupo, eu quero colocar uma aula lá, só falando dos suplementos da Terra, para que vocês entendam qual é a diferença dele em relação aos que estão no mercado. Então, a nutrição e a função metabólica andam de mãos dadas, né? Nós precisamos da suplementação para que a nossa ATP funcione. Então, não é só pensar no sistema MetaPower, porque teve algumas pessoas que me perguntaram, eu preciso de continuar suplementando? A resposta é deve, né? Deve, e a suplementação anda de mãos dadas com o sistema MetaPower. Agora, eu vou falar um pouquinho a Vera.
fechar a janela. Olá, bom dia. Tá me vendo aí, Rocio? Sim, estou te vendo e estou vendo o slide. Ok, então tá bom. Eu gostaria que a gente fizesse essa pergunta, né? Qual caminho eu devo seguir rumo à saúde? Que nós temos uma série de parâmetros importantes a serem levados em consideração se nós formos fazer esse caminho, né? Que é a nutrição, o sono, as nossas emoções, a atividade física, os nossos relacionamentos. Então, todos esses parâmetros que estão aqui, né? E hoje eu quero voltar a um assunto que eu abordei na primeira aula, que é a detoxificação. Porque eu quero aprofundar um pouquinho nesse assunto, que ele é muito importante, e para vocês entenderem mais sobre a mitocôndria, que já foi falado, né? Sobre a energia que o nosso corpo produz. E, Rocio, você vai passar? Ou eu mesmo? Você pode passar se quiser, mas acho Então tá. que está passando aí. Tá joia. Obrigada. Então, eu queria que vocês fizessem essas perguntinhas para vocês. Para nós, né? Todas nós, né? Será que eu estou intoxicada? Então, quais os sinais, né, e os sintomas que eu posso ter caso eu esteja intoxicada? O primeiro deles é o cansaço excessivo, a fadiga, né? Então, é aquela fadiga que você não tem muita explicação. Às vezes você dorme bastante, mas você continua fatigada, você continua cansada, né? Dores de cabeça, ou então qualquer outra dor crônica, né? Desconfortos gastrointestinais. O que são esses desconfortos? Constipação, diarreia, refluxo, uma esteatose hepática não alcoólica, excesso de gases. Então, todos esses desconfortos são pode ser algum sinal que eu estou intoxicada, tá? Queda de cabelo, unhas enfraquecidas, obesidade, e tem outros mais, né? É uma lista enorme. Mas esses são os principais, tá? Então, as doenças, elas ocorrem normalmente quando o nosso processo de detoxificação está deficiente. Então, quando eu não estou conseguindo fazer esse processo, o meu corpo, ele vai tendo reações, vai me mandando sinais, e que se eu não prestar atenção, lá na frente vai ter uma doença. Pode passar. E qual que é a base do adoecimento? É a nossa célula, né? Então, a gente precisa tratar, cuidar da nossa célula para a gente nos curar, né? Aqui a gente está com uma figurinha de uma célula que eu posso ver aqui as mitocôndrias. Olha, aqui nessa célula, nessa figura, a gente tem 3 mitocôndrias, que são as produtoras da nossa energia, que eu vou falar delas mais para frente um pouquinho, mas só para vocês ficarem atentas aqui a essas mitocôndrias. Então, o acúmulo desses poluentes pode dar origem ou favorecer o aparecimento de várias doenças, como diabetes, câncer, Alzheimer, doenças cardiovasculares e outras, essas doenças crônicas todas que a gente escuta por aí. Pode passar. A nossa célula, quando ela está no seu estado funcional, tá? Quando ela está funcionando direitinho, ela consegue fazer todas essas trocas de nutrientes, absorver todos os nutrientes. Ela gera e também recebe lixos, né, que a gente fala, mas ela consegue eliminar, né,
esse lixo. Mas, quando a nossa célula ela se encontra no estado disfuncional, ela não consegue fazer essa troca adequadamente, né? Então, vai tendo o acúmulo, esse acúmulo desses resíduos estranhos, ele vai se ligando à célula, né? E vai criando uma barreira de entrada e de saída dos nutrientes. E a célula tem a sua forma de defesa também, então, para ela sobreviver, ela vai usando algumas estratégias. E uma da primeira estratégia que ela usa é a diluição, se edemaciar, né? Não sei se vocês já passaram por essa situação de acordar edemaciada. Você vai colocar um anel ou uma aliança, ou a própria roupa, e você percebe que está um pouco apertado, né? Então, isso é uma forma da célula nos mostrar que ela está tendo alguns problemas, né? Que o nosso corpo já está começando a reagir. Então, essa é uma dos primeiros sinais para a gente ficar atento. Outra forma, outra estratégia que ela usa que a gente fala de tamponamento, que é a formação de cálculos da vesícula, cálculo renal. Então, quando isso acontece, já é um processo de deficiência do nosso organismo de excretar as toxinas. Então, isso já é um alerta muito grande, quando esses cálculos começam a aparecer, tá? É o nosso corpo nos avisando, precisa de cuidado. Então, ela vai utilizando tudo. E quando ela não dá mais conta disso tudo, algumas células podem sofrer mutação. E ela sofrendo essa mutação, ela vai funcionar totalmente diferente. Então, aí ela pode começar a provocar uma série de doenças no nosso organismo. Pode passar. Então, esse excesso de toxicidade pode levar ao estresse oxidativo. E o que é o estresse oxidativo? Dá uma olhada nessa figura aqui, olha. Uma célula normal, uma célula com esses pontinhos pretos, que são os radicais livres atacando as nossas células, e essa célula aqui disforme, que ela já está com estresse oxidativo. Então, o estresse oxidativo é o nome que se dá ao desequilíbrio entre os radicais livres e os antioxidantes no nosso corpo. Então, quando eu tenho mais radical livre do que antioxidante, vai acontecer esse desbalanço. E a célula, e esse desbalanço, né, desses dois elementos é que vai causar o envelhecimento precoce e uma série de doenças. O estresse oxidativo, não, volta lá, por favor, causa danos às moléculas do nosso organismo. E um desses danos é o dano mitocondrial. Pode passar. Então, vamos falar um pouquinho das mitocôndrias, né? Essa figurinha aqui é uma mitocôndria. A mitocôndria são as nossas, a gente fala, nossas usinas energéticas. É a casa de força da célula, né? Elas são de vital importância para o nosso organismo. As mitocôndrias, elas pegam os carbonos vindos da glicose, dos aminoácidos, ácidos graxos e produzem, junto com o oxigênio, grandes quantidades de adenosina trifosfato, que é o ATP, que é a nossa moeda energética. A molécula de ATP representa a energia da célula e é produzida nas mitocôndrias, através da chamada respiração celular, que utiliza a energia química encontrada em nutrientes. Então, olha a importância de eu estar me nutrindo bem, ingerindo todos os nutrientes necessários, as vitaminas, minerais,
E também, às vezes, caso seja necessário, fazer uma suplementação adequada. Tudo isso vai ajudar na produção e na qualidade dessas minhas mitocôndrias, né? Então, a gente pode dizer que tudo que estimula a mitocôndria trata as doenças, mas também ao contrário, é válido, né? As doenças tendem a diminuir o número e a funcionalidade das mitocôndrias. Pode passar. Deixa que eu vou passar agora, Vera, porque a Roberta vai ter que sair. Para de compartilhar, então, aí, Roberta, que aí eu já começo a passar aqui. Deixa eu ver aqui. Que aí você já sai tranquila. Pronto. Volta só um slide para mim, por favor. Esse aqui? Não, antes. Esse daqui você estava falando. Isso, tá. Ótimo. Pode passar, então. Nossa. Então, olha essa figura aqui, né? É uma mitocôndria, tá? E aqui está a nossa caixa, né, que a gente fala casa de energia, né? O ATP, que é essa energia que vai ser distribuída para todos os nossos órgãos, os olhos, coração, músculo, cérebro, né? Então, todos eles vão, esse ATP vai ser distribuído, tá? Então, como que acontece essa disfunção mitocondrial, né? Durante a produção dessa energia, desse ATP, também ocorre a produção de espécies reativas de oxigênio, que a gente fala de hormose, e danos causados por radicais livres. Isso é um processo natural. Mas qual que é o problema? O problema é quando a disfunção ocorre quando há um excesso de radicais livres, né? Então, esse que é o problema. Então, quando esses radicais livres excedem o nosso equilíbrio de neutralizações desses radicais, passam a atacar as proteínas, os lipídios, o próprio DNA da mitocôndria. Então, isso que vai gerar a fadiga, os sinais de envelhecimento e as doenças crônicas. Então, nós produzimos, sim, radicais livres, mas o que não pode o nosso corpo produzir além do que é necessário, ok? Então, os órgãos que possuem mais mitocôndrias são os órgãos que vão sofrer mais com dano, com a disfunção mitocondrial, que é o cérebro, que inclui o nervo óptico, o músculo esquelético e o coração. Então, esses 3 órgãos são os mais afetados quando ocorre a disfunção mitocondrial. Pode passar. Ué, voltou para trás? Isso. Então, como que eu vou estimular a produção das minhas mitocôndrias? Que é muito importante a gente saber, né? A biogênese mitocondrial é o processo de produção de novas mitocôndrias dentro das células. Então, quanto mais mitocôndrias saudáveis, mais energia, mais saúde e longevidade, em geral, o nosso corpo vai ter. E como que vou estimular essa produção? É a prática de exercício aeróbico intenso, a restrição calórica, a exposição ao frio, a suplementação de alguns nutrientes e a adoção de uma dieta adequada. São já algumas estratégias estudadas e comprovadas nessa estimulação, né, para produzir essa mitocôndria, ok? Tem alguns suplementos que ajudam muito nesse processo. A coenzima Q10, o ômega 3, o NAC, que é o N-acetilcisteína, a taurina, o ácido alfa-lipóico, resveratrol, complexo B, dentre outros. Tem muitos suplementos que a gente pode utilizar. Vai depender muito
essa utilização desses suplementos quando você avalia o paciente e você vê qual o sintoma nele, qual o sinal, de que ele está precisando mais nesses casos, né? E eu gosto muito de falar da importância de se fazer uma suplementação bem feita. Por quê? Porque quando eu suplemento também demais, alguns minerais, por exemplo, eu pode prejudicar o meu corpo. Então, no caso, igual aconteceu, eu gosto de falar um pouco disso, o que aconteceu muito durante a pandemia. O que as pessoas fizeram? Suplementaram muito zinco e vitamina D, né? Foram dois suplementos que foram muito usados. E hoje eu recebo pacientes no meu consultório que estão com excesso de zinco, falta de cobre, falta de ferro. Por que isso está acontecendo? Porque ferro, cobre e zinco, eles, digamos que eles percorrem a mesma estrada, né? É o mesmo transportador. Então, quando eu começo a suplementar muito o zinco e esqueço do cobre e do ferro, vai ficar desproporcional essa briga, né? Então, com certeza, o zinco vai ficar alterado. Então, para eu suplementar adequadamente, principalmente esses minerais, eu geralmente eu gosto de dosar, de pedir esses marcadores, né? Fazer exames bioquímicos para eu ver a necessidade e a quantidade que eu tenho que suplementar ele, entendeu? Cada um deles, se há necessidade ou se não há necessidade, né? Porque às vezes a pessoa está com deficiência de zinco, está com excesso de ferro, está com excesso de cobre. Então eu vou suplementar aquilo que ela está precisando. Porque a falta não faz bem, mas o excesso também não faz bem, ok? Então, pode passar outros slides, isso. Então, eu gostaria de mostrar aqui para vocês, olha, quantos nutrientes a gente precisa para fazer uma detoxificação adequada, né? Então, por exemplo, se nós associamos com esses nomes não, mas é só olhar aqui esses nutrientes, né? Na fase 1, por exemplo. Olha, o que eu vou precisar? Da riboflavina, que é a vitamina B12, vitamina B3, B6, ácido fólico, que é a B9, a B12, molibdênio. Então, tudo isso daqui eu preciso para fazer uma detoxificação. Para continuar para passar para outra fase, eu vou precisar de mais nutrientes, eu vou precisar de caroteno, de ácido ascórbico, que é a vitamina C, né? De selênio, cobre, zinco, manganês, coenzima Q10. Olha a quantidade de nutrientes que eu preciso. E continuando, eu vou precisar de vários aminoácidos, de glicina, de taurina, da N-acetilcisteína, da vitamina B5, que é o pantotenato de cálcio. Então, vocês percebem que com uma alimentação e com uma suplementação adequada, eu consigo reverter vários quadros, consigo reverter um diabetes, eu consigo reverter uma esteatose hepática não alcoólica. Então, assim, por que o seu corpo está tendo essas doenças? Porque ele está com falta de nutriente, né? Ele não está sendo alimentado, suplementado adequadamente, tá bom? Então, e geralmente, como a Roberta falou, a questão dos suplementos, né? Que está no Metapower, eles têm uma dosagem, e caso necessite você, com seus exames, de uma dosagem maior daquele suplemento, a gente passa para você. Tá bom? Então é isso. Meu recado para vocês hoje é este. Agora sou eu. Espera aí. Deixa eu ver aqui. Vocês estavam vendo já o slide lá?
Parei de compartilhar, vou compartilhar de novo, não estava me encontrando aqui. Então, agora eu vou falar uma coisa que combina com o que elas falaram também, né? Porque elas falaram da importância da gente ter um corpo saudável e não tóxico, né? E uma das coisas que se fala muito na TFT é sobre essa toxicidade também. Vocês lembram do exercício que a gente fez na semana passada, né? Foi um exercício que tinha vários pontos de acupuntura para a gente liberar essa ansiedade, esse medo, cada um direcionou para um motivo diferente. A TFT também libera toxinas, que foi o que eu comentei. Eu vou trazer para vocês um exercício para a gente liberar toxinas, mas vou passar aqui e compartilhar com vocês a importância de equilibrar esse campo energético para diminuir também essas toxinas, né? Vocês viram que a gente falou sobre os caminhos energéticos, sobre os meridianos, que são como linhas, como se fossem as veias que conduzem o sangue, também são estas linhas energéticas. Elas estão distribuídas pelo corpo inteiro e elas têm uma circulação específica que tem que acontecer. Mas quando acontece algum bloqueio por algum motivo, que pode ser emocional, pode ser inclusive também por um tipo de alimentação errada ou por um excesso de toxinas, essa circulação não acontece e aí acaba prejudicando os nossos órgãos. Então, com uma série específica de pontos de acupuntura, nós podemos liberar esses bloqueios desses meridianos e facilitamos não somente essa liberação de emoções, mas também de dores físicas e também de toxinas. O que é considerado toxina? E o Dr. Callahan falava muito sobre as toxinas. Por que ele falava muito? Porque ele comentava que muitas vezes a TFT não dava efeito. Tá? A TFT é uma técnica que ela dá um efeito imediato em todos aqueles que a praticam. Mas, assim como eu perguntei para vocês, quanto desceu de intensidade? De 8 passou para 6, de 6 passou para 4, vai descendo, então tem, digamos que, uma melhora, né, naquilo que a gente está tratando. Mas, muitas vezes, na TFT, com o tratamento da TFT, não havia nenhum tipo de solução. O que o Dr. Callahan chegou à conclusão? Excesso de toxinas ou que a gente estava em reversão psicológica, que eu vou explicar isso aqui. Toxinas pode ser desde muito medicamento alopático, né, que tudo é químico, pode ser também todos os detergentes e utensílios que a gente utiliza para a limpeza de casa, por isso que a doTERRA também tem esses produtos, ou mostra como fazer com os óleos essenciais. Temos também o ambiental, que pode ser fábricas, muita poluição na estrada, quem mora numa cidade sabe o que é, né? Uma cidade tipo São Paulo, você já nota a diferença de São Paulo para uma cidadezinha de interior, onde o ar é limpo, né? Até meio que você fica meio engasgada porque nem consegue respirar esse ar limpo. Por quê? Porque estamos já meio que adaptados, mas o nosso corpo não dá conta. E aí tem uma coisa muito importante também. Tudo que está nos processados, que é química para que esses alimentos tenham uma conservação de mais tempo. Eu não sei se vocês viram que fizeram até vários testes com hambúrguer, né? O hambúrguer a gente conhece tanto, que deixaram lá num canto e foram anos depois e o hambúrguer estava lá intacto, não estava, nem bicho quer, né? Porque quando você tem um alimento que ele apodrece, ele acaba criando bichinhos que acabam se alimentando desse alimento que está apodrecendo. Mas o hambúrguer nem apodrece, ele permanece como se fosse uma mumificação. Ele tem alguma química aí que não estraga. E essa química vai toda para o nosso corpo e nosso corpo não dá conta. É o que a Vera falava, chegou um momento que a célula pede e diz, pelo amor de Deus, o que está acontecendo aqui? Fígado não dá conta, rim também, e aí acontecem vários tipos de doença. Uma das coisas que mais está afetando também, e é uma coisa que a gente não presta muita atenção, porque até parece que já faz parte do nosso ser, é o raio do celular.
o celular já se converteu num órgão da gente, né? Quando a gente sai de casa e esqueceu o celular, parece que esqueceu o rim, né? E aí você volta correndo para pegar o raio do celular, porque você não pode viver sem o celular. E o celular o dia inteiro, ele acaba nos afetando, assim como o computador. É claro que a gente tem que dosar, né? Saber o que a gente está vendo, ver o que realmente é importante, se é uma aula importante, mas depois desliga e vai fazer outra coisa, vai dar uma volta. Não fique completamente o tempo inteiro no computador. Eu até estava conversando com a Maria, acho que foi 2 semanas atrás, que eu comentei, Maria, eu estou trabalhando demais no computador e eu tenho que diminuir essa carga horária, porque eu estou me sentindo sobrecarregada. E é que nos tira energia, nos desequilibra o excesso de estar muito tempo no computador. E agora todo mundo tem Wi-Fi em casa. Isso também é um problema. O 5G, quanto mais potência, mais rapidez a gente tem nas nossas redes sociais, mais problema dá para o nosso corpo. Então, tudo isso acaba intoxicando a gente também. E o Dr. Callahan falava que nós temos um corpo super inteligente, mas que o nosso corpo é como um barril, né? E ele comparava com o barril pelo seguinte, porque é como se a gente estivesse colocando coisas para dentro, né? Comendo, tanto sólidos como líquidos, passando na pele, porque a nossa pele é outro órgão que também está assimilando tudo aquilo que você coloca, e na Ayurveda se fala muito claramente: não coloque na pele nada que você não possa comer. E é o que a gente faz. A gente vai lá na prateleira do supermercado, pega aquele creme pós-banho, o mais barato que tem um monte de nomes químicos que você não sabe o que significa. Se você não sabe o que significa, pode ter certeza que o seu fígado também não. Então, quanto mais a gente colocar alimentos na nossa pele, por isso que agora eu estou usando cada vez mais somente os óleos essenciais misturado com óleo de coco, né? E até comentei aqui com elas na hora da entrada da aula que minha irmã está notando a diferença. Quando eu entro na casa dela, ela disse: você tem um cheiro diferente, me falou hoje. Você tem um cheiro fresco. Eu disse: são os óleos essenciais. Então, isso se nota. Nós talvez já não notemos, porque estamos agora todo dia utilizando, mas as pessoas que nos conheciam e que agora passam a nos ver novamente, notam uma diferença. O que esse barril representa? Que nós estamos colocando toxinas para dentro, dos produtos de lavar roupa, do produto de lavar louça, dos produtos que a gente coloca na pele, de todos os processados que a gente come e por aí vai. E chega um momento em que esse barril ele transborda, ele não dá mais conta. E o que acontece? Que a TFT também não funciona. Por isso eu perguntei na aula passada, funcionou para todo mundo? Porque se não funcionou, quer dizer que tem excesso de toxinas. Então, a TFT funciona para todos. Somente não vai funcionar para aqueles que têm excesso de toxinas. Então, isso já é uma dica também. Se não funcionou a TFT para mim, é porque eu estou realmente com excesso de toxinas, tá? Outra das coisas que o Dr. Callahan chegou a uma conclusão muito interessante é que nós, na maior parte das vezes, entramos no que ele chamou de reversão psicológica. Isso foi o grande achado dele para mim, tá? Foi uma das descobertas melhores que ele teve, além, é lógico, de todos os pontos de acupuntura que nos ajudam na TFT. Nós temos 2 polaridades, isso tem que ficar claro. Temos uma polaridade que é positiva e temos uma que é negativa. Na positiva, nós estamos num estado de saúde. Só que se estamos na polaridade negativa, nós estamos com algum tipo de bloqueio. E quando nós estamos na reversão psicológica, estamos mais voltados para o estado negativo. Mais para o negativo do que para o positivo. O que isso provoca? Autocrítica, quer dizer, uma pessoa que se autocritica constantemente pode estar em reversão psicológica. Autossabotagem, temos que fazer várias coisas, mas a gente se sabota, é reversão psicológica. Quando a gente começa a escrever no computador, não acontece algumas vezes que você começa a trocar as letras? Reversão psicológica, você não está centrado.
pensamentos negativos em excesso, quando a pessoa está pessimista demais, isso é reversão psicológica. Então, se nós podemos reverter essa polaridade, nós vamos buscar a saúde. E é isso que a gente tem que fazer. E temos a forma de fazer isso, que vamos fazer aqui uma prática, tá? Para nós podermos eliminar as toxinas, nós vamos utilizar o dedo indicador na lateral do olho e a lateral da mão, que são esses dois pontos para que vocês entendam e tenham, digamos que, por isso que tem a ver com a toxina. O dedo indicador tem a ver com o intestino grosso e a lateral da mão tem a ver com o intestino delgado, tudo a ver com a função da nossa digestão plena, né? São dois órgãos que estão aí em pleno funcionamento para que tudo seja digerido, assimilar aquilo que realmente presta no intestino delgado e vai para o intestino grosso aquilo que já não nos serve mais. Para eliminar a reversão psicológica, nós vamos bater em 3 pontos, tá? Existem mais, mas eu trouxe aqui 3 muito importantes: lateral da mão, abaixo do nariz e o queixo, ok? Então, vamos aqui fazer a prática. E o que podemos fazer, como podemos fazer, por exemplo, vamos começar com as toxinas. Vamos começar com as toxinas. Como nós vamos saber o que está errado para mim? Por exemplo, eu posso não ter muita noção daquilo que está me prejudicando. Eu posso estar comendo mais ou menos certo, mas imagina que para mim o alface não é bom. E eu não sabia. E, no entanto, é considerado um alimento natural. Ou o tomate é ruim. Então, o que eu posso fazer, mesmo não sabendo que alimentos podem ser prejudiciais? A gente bater no dedo índice e na lateral da mão toda vez que a gente come alguma coisa. Então, imagina, o que vocês comeram de café da manhã hoje? Cada um vai pensar no seu café da manhã, alimento por alimento. Então, por exemplo, leite vegetal, eu comi um pão de amêndoa, então levou amêndoa, levou psyllium, e comi também uma fruta e tomei o Metapower. Nós podemos fazer isso até para os suplementos, e vou explicar por quê. Aí vai para a lateral da mão e fala os mesmos alimentos que você comeu, cada um pensa nos seus. O leite vegetal, um pão que levou amêndoa, eu posso falar até os ingredientes que levou fermento, levou sal, levou psyllium, tá? Então, toda vez que você for almoçou, faz o dedo indicador e o dedo, a lateral da mão, tá? Todo o tempo. Um com todos os alimentos e outro com todos os alimentos. O que a gente não pode esquecer? Tudo aquilo que a gente usa como produto. Eu já falei que todo produto que a gente coloca na pele, a gente está absorvendo. Isso vai ter que ser digerido também. Tudo aquilo que a gente utiliza como produto de limpeza também. Então, imagina, eu coloquei a minha roupa na máquina de lavar. Eu já testei vários detergentes aí no Brasil, e o melhor de todos deram negativo, tá? Porque a gente tem a forma de fazer um teste, a Maria também sabe disso. A gente faz um teste das coisas que podem fazer bem ou mal para a gente. Então, eu testei todos os detergentes que eu vi no supermercado no Brasil. Como a maioria daqui é do Brasil, o melhor de todos é o de coco líquido, tá? O de coco de barra também. Mas o de coco líquido, para colocar na máquina de lavar, foi o melhor que deu positivo. Os outros deram todos negativos. Mas vocês podem aprender aqui também como fazer os detergentes de vocês. A Maria tem uma dica incrível aí, que eu já fiz também, já utilizei, fiz aqui com um monte de limão, eu utilizo muito limão, e ela vai mostrar depois lá no grupo, né, Maria? Como fazer esse detergente para limpeza de casa com o limão. Então, ela vai passar para vocês lá no grupo do Telegram e no grupo do WhatsApp. Então, já que eu estou utilizando ainda os produtos químicos, aqui, por exemplo, na Europa, o melhor é o de Marcelli. É o sabão de Marcelli, tá? Os outros também deram todos negativos. Então, eu posso colocar aqui. Eu utilizei o sabão de Marcelli, então, isso aí eu posso eliminar agora do meu corpo. Sabão de Marcelli, eu estou mandando essa informação para o meu subconsciente. Sabão de Marcelli. Ok? E vocês podem fazer
sei lá, com Omo, não sei qual que vocês estão utilizando aí, tá? E aí você pode utilizar com cada elemento. Desodorante que você utilizou, no meu caso eu fiz o meu, tá? Com os óleos essenciais, mas aí eu posso te falar o que é que eu coloquei, né? Cada produto que eu coloquei e vou fazendo assim. Como é que a gente vai sair, então, da reversão? A reversão, vamos utilizar 3 pontos. Lateral da mão, abaixo do nariz e queixo. Não precisa pensar em nada. O único que você pode pensar, que é interessante, é que você está alinhando e que você está saindo da reversão. Então, estou me alinhando, estou saindo da reversão, liberando tudo que me atrapalha, estou liberando tudo que me atrapalha, saindo da reversão e me alinhando completamente. Esses 3 pontos, ok? Tem alguma dúvida? Vocês querem fazer alguma pergunta? Pode me perguntar aí. Eu quero perguntar uma coisa. Uhum. Primeiro você foi pensando em cada alimento ou em cada substância que você utilizou. Sim. Depois é que você faz a reversão? Não, pode ser o contrário, não tem ordem, tá? A reversão é algo que a gente pode fazer, Maria de Los Ángeles, todos os dias, a qualquer hora. Você pode começar o teu dia já liberando a reversão. Lembra que a Vera falou aí que tem pessoas que já levantam inchadas? Já Sim. levantam com alguma disfunção? E tem aquela pessoa que não é que ela seja desequilibrada, né? Que tenha desequilíbrio total. Ela levanta já tropeçando com as coisas. Isso é reversão. Ou levanta já de mau humor, brigando com todo mundo. Isso pode ter a ver com a reversão. Claro que tudo tem a ver com tudo, né? Nós somos um todo que ele funciona com um monte de coisas. Então, se a pessoa, por exemplo, come carne demais e digamos que é uma pessoa que tem excesso de pimenta na comida, vai afetar o fígado, vai criar raiva também. Então, vai ser uma pessoa que vai se alterar. Mas nós também entramos em reversão por uso excessivo de celular, de computador, de todas essas luzes que a gente tem, antena parabólica, todas as antenas que tem de telefonia celular, tudo isso nos tira do centro. Então, esse lateral da mão, abaixo do nariz e queixo, você pode fazer durante o dia em qualquer momento. Fala, Maria. Perfeito. Por isso, Rocio, e que não é bom que a gente faça a terapia usando o celular, porque ele nos deixa em reversão, né? Por exemplo, às vezes eu vou atender clientes que não querem abrir o computador, porque o celular é bem mais fácil, o processo é bem mais lento, né? Porque não é bom para mim, e não é bom para eles, porque você fica em reversão, não tem jeito. O celular interfere na terapia. Gente, utilize só se for o último recurso, mas é sempre o melhor usar o computador. É isso aí. Deixe já preparadinho antes da terapia para não ter problema. E outra coisa, abaixo do computador, eu vou passar para vocês isso aqui, ó. É um símbolo que ele neutraliza, medido pela radiestesia, ele dá positividade a tudo que está perto dele. Então, vocês podem utilizar de trás da televisão, abaixo do computador, inclusive fazer menor e colocar de trás do celular. Neutraliza totalmente essas energias negativas que são provocadas por essa radiação, ok? Eu vou passar para vocês uma pedra também, como a Maria utiliza lá, o quasar rosa, né? Você pode deixar essa lâmina depois? Sim, eu vou passar para vocês pelo WhatsApp e pelo Telegram, tá bom? Perfeito, tá bom. O que a Maria trouxe é verdade absoluta, de que não funciona a terapia. E eu já tinha contado algumas vezes, principalmente para os meus alunos, que são terapeutas de TFT também, que tem que tomar muito cuidado com isso do celular, né? Pedir para desligar, deixar lá fora, deixa lá na sala de espera ou em outro canto, faz o possível por não estar com o celular. Eu atendi um rapaz que ele tinha dores físicas, tá? E a TFT é algo que funciona muito para eliminar a dor.
Só que quando eu fui trabalhar com ele, a dor não descia mais nenhum pontinho. Eu disse, que coisa estranha, a dor não desce, a dor não desce. Mas eu nem me lembrei do celular. Quando terminou a terapia, ele tira do bolso dele o celular e disse, meu Deus, estava o tempo inteiro tocando, eu quero saber quem era. Quer dizer, ele não estava, primeiro, presente na terapia, porque o celular dele estava mandando mensagens e ele estava preocupado em quem seria um empresário, então estava preocupado em que estava acontecendo, que estava mandando tantas mensagens para ele. Não prestou atenção. Então, com a TFT, a gente tem que ter o foco no problema, nesse caso não estava acontecendo isso, e estava interferindo também o celular. Não deu certo a sessão, né? Foi uma sessão inútil. Então, a gente... depois sai dizendo que a nossa terapia não funciona, mas isso são casos raros que acontecem porque a gente já está antenado de que isso não pode acontecer, né? De ter um celular. Então, vocês podem utilizar esses 3 pontos e depois, durante as comidas, vocês podem utilizar os outros 2, que são das toxinas, ok? Eu quero mostrar para vocês aqui que muitas vezes a pessoa fala, tanto falar do campo energético não existe eletricidade nenhuma no nosso corpo, né? Então, eu trouxe um voltímetro. O voltímetro é um aparelho, que não é um aparelho médico, é um aparelho de eletricista. Quando vai na tua casa, ele vai medir se tem eletricidade ou não para poder mexer, para poder trabalhar na tua casa. Está desligado, eu vou ligar aqui. Então, aqui está ligado, ó, mas não tem medida nenhuma. Então, eu vou pegar o cabo terra, que é o vermelhinho, e o outro, deixa eu segurar aqui para vocês verem. Cabo terra aqui. O outro eu vou colocar num ponto de acupuntura, tá? Então, vou colocar aqui no começo da sobrancelha, ó. Tá medindo. Parei, parou. Vou agora para o ponto que eu mostrei para vocês. Viram? Parou. Então, nós temos eletricidade. E essa eletricidade, ela tem que ser cuidada também. Além de tudo que estamos falando aqui, alimentação, suplementação, os pensamentos, as emoções, esse campo energético tem que ser cuidado também. Outro aparelhinho também que mostra é um aparelho que é mais de brincadeira de criança, só que o meu, eu não sei por que não está funcionando, não é que eu não tenho energia, mas não sei por que não está funcionando. Você tem o teu aí, Maria? Pega o teu, por favor. A gente fala que é coisa que é feita em... Esse aqui é da China, né? Que vai durar um tempo, mas não dura a vida inteira. É esse aí. Olha aqui, gente. Eu estou segurando aqui, não está acontecendo nada. Quando eu seguro aqui, olha, estão ouvindo? Sim. Você escuta a energia passando, quando você solta, não tem. Então, isso aqui é uma prova. Tem um circuito aí. Quando a gente fecha esse circuito, e tem mais, a Maria pode estar pegando aí num canto, e ela pegar a mão de outra pessoa, pegar a mão de outra pessoa, e a outra pessoa fazer uma roda, fecha o circuito e vai funcionar. Passamos essa energia de uns para os outros. Por isso que a TFT também funciona muito bem, quando a gente faz para outra pessoa tocando na pessoa. Uma pessoa que está encamada, que não pode se mexer, que está impossibilitada, você pode ajudar tocando no braço e fazendo os pontos em você, porque aí passa essa energia. A gente faz isso com o cachorro, com o gato também, e funciona muito bem, ok? É importante, Rocio, salientar que quando você está cheio de suas energias negativas, aí, cheia de raiva, de muito ódio, de muita revolta, de tudo que é negativo, você também está passando essa energia para o ambiente onde você está. Não é só você que está com raiva, você passa para o outro. Se você está alegre, feliz, você também vai passar essa energia positiva para o outro. Eu não sei se já aconteceu com vocês, que você entra em um ambiente e está pesado, algo tão estranho que você se sente mal lá, você não está bem. Ou se não, você está lá, está tudo bem, todo mundo sorrindo, feliz, de repente entra uma pessoa, acaba com a graça de todo mundo.
tá? Porque essa pessoa está não somente em reversão, cheia de toxina e com muitos sentimentos negativos. Uhum. Então, a ideia era essa de hoje, mas eu gostaria de passar também uma coisinha importante, é esse ponto, que é o vaso governador, né, que é o ponto do bigodinho. É um ponto que já me ajudou várias vezes, os que me conhecem já sabem das histórias, que eu não sei por que cargas d'água sempre desmaia alguém na minha frente, né? Então, já aconteceu na Índia, aconteceu no Caminho de Santiago, aconteceu no aeroporto do Rio de Janeiro, aconteceu dentro de um hospital, que a pessoa desmaia, você vai com 2 dedos só, tá? E toca. O toque tem que ser não para machucar, mas que sim passe a frequência. Por quê? Porque esse ponto na medicina chinesa ele é chamado do encontro da céu com a terra, tá? É o ponto do encontro do céu com a terra. Então, imagina, ou você está na terra, ou você está no céu. Então, quando a pessoa desmaia, ela não está completamente na terra. Para trazê-la à terra, digamos que a energia terráquea daqui, que a gente está vivenciando, você tem que bater nesse ponto para que ela volte de novo para cá. E é mágico, porque a pessoa abre os olhos de repente. Não precisa fazer absolutamente nada, somente bater com esse pontinho. Teve um curso que eu dei para uma menina de Portugal, que ela trabalha também com alimentação, e tinha uma senhora que ela desmaiava toda hora. E ela escutou dei também essa dica, né? E o marido aprendeu. Aí, da segunda vez que eu voltei um mês depois para dar outra aula, ela me disse, Rocio, acabou o meu problema. Agora o meu marido, ele já sabe, vem lá, bate e eu já levanto. Então, claro que é uma pessoa que está com vários problemas de saúde, que agora ela está se cuidando muito, já isso diminuiu bastante, mas é uma dica que todos vocês podem ter para um caso de emergência que aconteça. O meu marido caiu dentro do banheiro, né? Ele desmaiou no banheiro, só escutei, ele é grandão, só escutei, bof! Aí eu fui correndo lá, ele estava caído lá no chão, e eu pensei que era um ataque cardíaco, porque ele estava verde, ele perdeu completamente a cor, ele já é branquinho, ficou nem sei que cor, né? Não tinha nem cor. E eu fiz esse ponto e um TFT e consegui levantar ele, né? Ele acordou, depois puxei ele para o salão lá, né? Para a sala e continuei a fazer e ele melhorou. Senão eu tinha que chamar da ambulância. Se eu não soubesse disso, né? Ia chamar a ambulância, porque logo você já pensa que é um ataque cardíaco, que é não sei o quê, e que não tem jeito, mas aprendam, gente, isso são coisas simples, mas de muita importância para salvar vidas. De muita utilidade. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham aproveitado, anotado aí esses pontinhos, tá? Eu vou passar para vocês, então, esse negocinho que eu tenho aqui, debaixo do meu computador, e a Maria vai passar também a receitinha do produto de limpeza com limão. Né, Maria? Vamos fazer isso? Então, tá. Eu também tenho aqui, olha, gente, debaixo do meu computador. É muito bom. É muito bom. Já foi testado com varinha de radiestesia e é incrível, porque sem ele, a varinha ela vai para o negativo, tá? Tem um jeito de olhar que dá o negativo. E quando tem isso aqui, você vem para cima do computador e ele dá positivo. Então, ele não nos cansa tanto, né? Só que tenham também regrado o horário de computador. 1 hora, levanta, vai tomar um copo d'água, faz uma voltinha e depois volta. Não esteja direto 8 horas na frente do computador. Faça algum tipo de movimento fora dele também, tá bom? Muito obrigada, Rocio, Vera e a Roberta, né, que já foi maravilhoso. Parabéns, meninas, parabéns. Então tá. Obrigada a vocês. Gostaram da aula? Excelente todas. Muito bom. obrigada. Maravilhosa, aprendi muito. Que bom, Obrigada, você está aí. Cheguei atrasada, mas cheguei. Ah, então Beijo tá ótimo. pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, beijinho para todos. Beijos.